Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, dia 15 de julho, dia em que celebramos a memória de São Boaventura. E temos a alegria de partilharmos juntos, com você e com sua família, o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo do 24 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chama de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, quando fazemos a experiência do amor de Deus, no encontro com Jesus, a nossa vida se transforma. O medo dá lugar à coragem. As tristezas se transformam em alegria e a esperança vira certeza. Quem entra em intimidade com Jesus não consegue guardá-lo para si e de ouvinte ele passa a ser anunciador de suas palavras. A cruz é inevitável no caminho de quem anuncia Jesus. A vida de quem assume este legado é marcada pela perseguição, pois são muitos que tentam calar a sua voz. O próprio Jesus passou por essa experiência. Ele foi perseguido, foi torturado, morto por ter revelado ao mundo a verdade que liberta. Jesus nunca prometeu facilidades aos seus seguidores. Ele mesmo usou a metáfora: ser cordeiro no meio dos lobos. Quando nos envio dos primeiros discípulos, Jesus justamente vai usar essa fala. Portanto, precisamos estar ciente de que a batalha de quem anuncia Jesus é árdua, exige coragem, determinação. O que o fortalece é a sua confiança em Jesus. Afinal, quem faz a opção por Jesus vive no coração do Pai e tem a sua proteção. Nesse evangelho de hoje, vemos Jesus mais uma vez orientando os seus apóstolos, no sentido de encorajá-los para que eles não se deixem abater pelo medo. Jesus sabia que, sem a sua presença física, os apóstolos ficariam expostos às várias situações de perigo, que seria difícil para eles suportarem as consequências do seguimento a ele, devido assim à perseguição dos seus opositores, o que poderia assim comprometer a continuidade do anúncio do reino. Os apóstolos corriam um duplo risco: o risco de se deixar contaminar pelas atitudes hipócritas dos fariseus e com isso deixar o projeto de Deus de lado, e o risco de cair nas armadilhas do inimigo, isto é, de não terem coragem de testemunhá-lo diante deles. Caros irmãos, queridas irmãs, este evangelho nos chama a nossa atenção para a importância de testemunharmos Jesus.
o que devemos fazer em qualquer circunstância, sem medo das consequências. Portanto, testemunhar Jesus em nossas comunidades, onde impera o bem, é fácil, pois lá não existem forças contrárias. O difícil mesmo é testemunhá-lo no nosso cotidiano, em meio aos conflitos, mas é justamente aí que o nosso testemunho se faz necessário. Ai de nós, se não nos declararmos a favor de Jesus em meio às forças contrárias. O próprio Jesus disse: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor diante do meu Pai que está nos céus. Caros irmãos e irmãs, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja que estas palavras de Jesus chamam a nossa atenção sobre o perigo de estarmos na barca de Jesus e não estarmos afinados com Ele. Muitos de nós cremos em Jesus, mas não temos a fé suficiente e madura para assumi-lo ou assumimos os desafios no seguimento a Ele, por medo das consequências desse seguimento. Meus irmãos e minhas irmãs, é a fé que nos dá coragem para seguir Jesus. É a fé que nos impulsiona a avançarmos para águas mais profundas. É importante conscientizarmos de que o medo sobrevive da escuridão e que basta acendermos uma luz para que ele desapareça. Ora, se formos filhos da luz, se somos filhos da luz, vivemos na claridade. Portanto, não justifica interrompermos o anúncio do reino por causa do medo. Temei aquele que pode destruir a alma. Com essas palavras, Jesus nos adverte quanto ao perigo de cairmos nas armadilhas do inimigo disfarçado de amigo. Deste nós devemos temer, pois eles podem nos levar a pecar, ou seja, nos levar para caminhos contrários ao reino de Deus. Estes são os nossos inimigos declarados, mas não são os piores inimigos, pois se não ficarmos vigilantes, eles nos tirarão de Deus, destruirão a nossa alma. Quanto a vós, até o fio dos cabelos de vossa cabeça estão contados. Caros irmãos, queridas irmãs, ao dizer estas palavras, Jesus nos garante total segurança no exercício da nossa missão, afirmando que nada nos será tirado sem o consentimento de Deus. Pensemos bem, se até o nosso fio de cabelo tem valor para Deus, imagine o nosso ser por inteiro. Dar testemunho de Jesus pode implicar grandes riscos, porém o pior de todos os riscos é não aceitar o desafio do testemunho, o que pode assim nos condenar à pior de todas as trevas, estar longe de Deus. Então, neste dia de hoje, peçamos ao Pai que a perseguição malvada dos que pretendem levar-nos a ser infiel à missão recebida de Jesus jamais nos impeça de seguir adiante com fé e coragem, sobretudo com perseverança. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.